Olá, bom, hoje então estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre estes dois volumes desta biografia do Hitler, escrita pelo Joachim Fest, certo? Nesse vídeo aqui eu vou simplesmente falar sobre essa biografia, não vou traçar comparativo com nenhuma outra, tá? Porque eu só li essa aqui, afinal de contas. Bom, Joachim Fest era filho de um professor que foi perseguido, né, na época da ditadura nazista, e por esse motivo, né, ele viveu bem aquilo tudo junto com o pai dele, ele acabou fazendo, né, da ditadura nacional socialista o tema da sua vida. Ele estudou Direito, História e ele é considerado o grande biógrafo de Hitler até os dias de hoje. E esses livros aqui são considerados uma das principais obras de referência sobre Hitler. Acho que a maioria das pessoas deve conhecê-lo como o cara que escreveu aquele livro No Bunker, né, Os Últimos Dias de Hitler, né, que acabou virando filme, aquele filme chamado A Queda, vou colocar a fotinha do filme aqui. Esse filme chegou a concorrer ao Oscar, né, de filme estrangeiro, é um filme bacana, sobre os últimos dias mesmo. Mas enfim, o trabalho mais expressivo dele ainda continua sendo essa biografia aqui do Hitler. Vamos falar um pouquinho dela, certo? Bom, nesses livros aqui, o Joachim Fest vai contar pra gente desde a infância do Führer até a queda do Terceiro Reich. Então a gente vai descobrindo aos poucos, ele vai dando muitos detalhes, ele vai dando depoimentos de pessoas que conviveram com ele na época, de como ele era, como ele foi assim, um péssimo aluno na escola, sabe? Largou a escola, queria ser arquiteto, queria ser artista, foi recusado nas escolas de arte. Que assim, em alguns documentários que a gente encontra pela internet, a gente até vê algumas pinturas que ele fez e coisas do tipo. É legal e tudo, mas enfim, eu não entendo nada de arte. Pra mim, eu acho tudo muito bonito. Mas os especialistas diziam que ele era medíocre. Então, não serviu pra arte, ficou lá na dele. Acabou indo participar da Primeira Guerra Mundial como voluntário. Conseguiu um certo destaquezinho ali na Primeira Guerra. E foi durante esse período aí mesmo, né, em que ele estava lá em contato com o pessoal desse Partido Nacional Socialista, né, que era meio que o Partido dos Trabalhadores deles, que era um partido assim que ninguém dava nada por eles, enfim, eram totalmente inexpressivos em eleições, etc. Ele percebeu que ele tinha lá um grande poder de oratória, então ele foi desenvolvendo isso. E chegou onde chegou. Então uma das coisas mais impressionantes ao ler esses livros aqui é a gente saber que esse cara, ele não é nada, assim, sabe? Pensa num Zé ninguém. Mas ele acabou encontrando uma coisa na qual ele era realmente bom, né, nessa parte da oratória, e desenvolveu isso de um jeito que, enfim, né, virou quem virou. O Joachim Fest foi muito criticado por esses livros aqui, porque ele deixa claro que Hitler era uma grande personalidade, enfim. E afinal de contas ele não foi assim, uma grande figura do século passado, minha gente. Assim, quando eu digo grande, eu não tô querendo dizer assim, nossa, como ele era fantástico, não é isso. Mas acho que todo mundo sabe quem foi Hitler, todo mundo sabe os absurdos que ele fez, as multidões que ele carregava junto consigo. Ele é grande nesse sentido, né? Pela grandiosidade da monstruosidade que ele praticou, certo? Ele é, sem dúvida, uma das grandes figuras do século passado. E a leitura dessa biografia é fascinante, entendeu? E eu, com isso eu não estou querendo dizer que eu sou fã do Hitler, entendam, tá? Esses livros não são fáceis de se ler, tá? A escrita do Fest é seca, tá? Ele vai jogando dados, vai jogando acontecimentos, vai explicando, vai jogando trechos de depoimentos, de cartas que foram escritas. Ele dá todas as fontes, tá? Tem muita nota de rodapé. Mas em momento algum ele demonstra imparcialidade. Você vai passando pelos capítulos e você vai percebendo bem qual é a opinião dele a respeito de Hitler. Que eu acho que é a opinião geral. Foi um monstro. Ponto final. Uma das reclamações que eu andei lendo aí pela internet, né, sobre esse livro é que não tem muita informação sobre o Holocausto. Então, assim, isso não é bem verdade não, tá? Ele dá bastante informações, o que ele não dá são detalhes sórdidos. Existe um capítulo no segundo volume em que ele expõe pra gente, ele coloca pra gente o trecho de uma carta de uma pessoa que esteve lá. E eu achei isso muito mais do que o suficiente. Eu vou ler pra vocês, então assim, se você realmente quer ouvir isso, continue vendo o vídeo. Se não, tchau pra você, ou pause o vídeo, pula um pouquinho. Crianças, por favor, voltem mais tarde, tá? Bom, quem escreveu isso aqui foi o Himmler, tá? Eu não me lembro o primeiro nome dele, depois eu vou colocar escrito aqui na edição do vídeo, tá bom? Mas vamos lá então. Moniques e eu fomos diretamente às valas. Ninguém nos impediu. Houve tiros a curtos intervalos por trás de um montículo de terra. As pessoas, homens, mulheres e crianças, que tinham descido dos caminhões, despiam-se por ordem de um SS que empunhava um chicote.
e, de acordo com suas indicações, deixaram suas roupas em 3 montes separados: sapatos, vestidos ou ternos, roupa de baixo. Vi um montão de sapatos, uns 800 a 1000 pares, e grandes pilhas de roupas de baixo e costumes. Sem um grito, sem uma lágrima, essas pessoas se despiam, reuniam-se em grupos de famílias, beijavam-se, despediam-se e aguardavam o sinal de outro homem das SS que se achava junto às valas e também empunhava um chicote. Nos 15 minutos que passei perto das valas, não ouvi uma queixa, um pedido de misericórdia. Olhei com atenção particularmente para uma família de umas 8 pessoas. Uma senhora idosa, de cabelos brancos, segurava nos braços uma criança de 1 ano. Cantarolava para ela e fazia-lhe cócegas. A criança ria, satisfeita. Seus pais a contemplavam com os olhos úmidos. O pai segurava a mão de um menino de 10 anos e falava-lhe carinhosamente. O menino esforçava-se para conter as lágrimas. O pai apontou para o céu, afagou-lhe a cabeça, parecendo explicar-lhe alguma coisa. Mas nesse momento, um homem das SS, postado junto à vala, gritou qualquer coisa a seu companheiro. Este separou umas 20 pessoas e ordenou-lhes que fosse para de trás do monte de terra. A família de que falo fazia parte desse grupo. Ainda me lembro de uma jovem esbelta de cabelos escuros que, ao passar por mim, apontou para si mesma e disse: 23 anos. Contornei o monte de terra e descobri a imensa sepultura. As vítimas jaziam tão comprimidas umas contra as outras que a gente quase só lhes via as cabeças. E de quase todas essas cabeças o sangue escorria sobre os ombros. Algumas das vítimas ainda se mexiam. Algumas levantavam os braços e viravam a cabeça para mostrar que ainda estavam vivas. Olhei para os homens que atiravam. Olhei para o homem que atirava. Era da SS. Estava sentado à beira da vala, balançando as pernas, a metralhadora sobre os joelhos e fumando um cigarro. As pessoas, completamente nuas, desciam por uma escada escavada no barro da vala. Hesitavam um pouco e subiam por sobre as cabeças por onde ali jaziam, até o lugar indicado pelo SS. Deitavam-se junto aos mortos, os feridos. Alguns acariciavam os que ainda viviam e lhes falavam baixinho. Olhei para dentro da vala e vi os corpos se contorcerem e as cabeças imobilizarem-se calmamente sobre os cadáveres já deitados ali. O sangue escorria-lhes pelo pescoço. Você jura que você quer mais detalhes sobre o Holocausto? Enfim, o livro cumpre o que ele promete. Traçar um perfil bem detalhado sobre o Führer. Você vai, em alguns momentos aqui, em alguns capítulos, você vai entrar na cabecinha dele mesmo, saber o que ele estava pensando quando ele fez determinadas coisas, quando ele tomou determinadas decisões. Ele era um egomaníaco, ele era louco pelo poder que ele conseguiu. No fim da vida ele ainda esperava uma reviravolta, ele ainda esperava que ele fosse conseguir, sabe, vencer a guerra. É até patético quando você chega nessa parte do livro. Ele não tinha nenhuma religião definida, mas ele atirava para todos os lados. Então, ele deixava as pessoas dizerem que ele era o novo Jesus Cristo, né, no começo da ascensão, né, quando ele pegou assim uma Alemanha devastada, e algumas das medidas que ele tomou ali no início, né, da ascensão, realmente ajudaram o povo alemão. Só que você vai precisar ler esse livro para saber o que estava acontecendo enquanto o povo alemão estava lá nadando na piscina e comendo carne todos os dias. Então, no início, ele era, assim, sei lá, a grande figura pop, a grande celebridade ali, as pessoas faziam tudo por ele, né, enfim, e no final ele vai contar um pouquinho também sobre a polêmica, né, se o corpo de Hitler foi encontrado ou não. Isso tá tudo aqui no livro, gente. O livro é muito bom, porém eu não vou mentir pra vocês, ele é um livro denso. Pra mim ele foi difícil de ser lido. Eu conheço pessoas que leram esse livro assim e eu lutei um pouquinho, sabe? Pelo tema que me, né, enfim, eu fiquei deprimida quando eu terminei de ler esse livro. Não vou mentir pra vocês, não. Bom, se você, como eu, né, tivesse uma certa dificuldade em continuar a leitura, né, em levar a leitura adiante, eu digo pra você que vale a pena, tá? Continua, vai lendo, tá? Porque é sensacional. Quando você chega aqui ao final do livro, você fala, cara, valeu o esforço, se for um esforço pra você. E como eu falei pra vocês, tem gente que lê isso aqui assim, tá? Bom, quem está interessado em detalhes, né, do Holocausto, eu sugiro para vocês o Treblinka. Esse livro, sim, traz o relato de uma pessoa que esteve dentro de um campo de concentração, o maior, diga-se de passagem. Eu não sei porque que todo mundo fala sempre de Auschwitz. Eu nunca ouço ninguém falando de Treblinka. Enfim, o nome do livro é Treblinka e foi escrito pelo Jean-François Steiner. Livro sensacional.
Ele vai contar do ponto de vista dos judeus mesmos, o que estava se passando, o que eles viam dentro desse campo de concentração, mas vai contar, enfim, como eles foram levados até lá, por quê, enfim. É um livro sensacional. Bom, o pessoal que acompanha o canal aí tem um tempo sabe que a editora Nova Fronteira me enviou os dois volumes, né, dessa biografia para sortear para vocês. Então, se você quiser concorrer nesse sorteio, é só deixar lá embaixo para mim um comentário dizendo que quer participar. E precisa também seguir o meu blog. Eu vou mostrar para vocês como seguir o blog agora. Bom, então tá aqui, este aqui é o meu blog. Para segui-lo, você tem que rolar tudo aqui embaixo. Enfim, aqui no rodapé da página tem aqui, ó, quem acompanha o blog. É só clicar aqui no participar deste vídeo. Você não precisa ter uma conta de blogger, gente. É só ter uma conta do Google, do Twitter ou do Yahoo. Clique em um desses três aqui, preencha, né, com o seu login e pronto, você já estará seguindo o blog. Então, além de deixar no comentário que você quer participar do sorteio, você precisa deixar para mim o nome de usuário que você usou. Então, se foi do Google, qual é o nome de usuário do Google, tá? Se foi do Yahoo, o nome do usuário do Yahoo para mim, tá bom? Então, é só deixar, quero participar, mais o nome do usuário. Certo? Então, gente, hoje é dia 18, é domingo, o YouTube demora um pouquinho pra deixar a gente subir vídeos nos domingos, mas eu vou tentar colocar ainda hoje. Então, hoje é dia 18 de maio, então eu volto no dia 8 de junho pra dizer quem ganhou, tá? Vou fazer o sorteiozinho aqui pra vocês, como eu sempre faço. E vou dizer então quem ganhou o sorteio e vai levar então os 2 volumes dessa biografia incrível. Certo? Então, minha gente, então é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha e de compartilhar. Um beijo pra todo mundo. Até mais.